Hoje estamos aqui no Gabinete do Prefeito, onde vamos bater um papo sobre o que aconteceu, sobre o que ele já fez no ano passado e sobre o que será feito nesse novo ano de 2026. Prefeito, boa tarde, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui no seu gabinete. Boa tarde, Alex. Agradeço a Tervesidade por estar aqui novamente. Você relembrado antes da entrevista que a sua primeira entrevista foi justamente aqui no gabinete. Eu tive a oportunidade de estrear o podcast lá no estúdio. É um prazer sempre estar falando com você e dar satisfação ao conversar com a população sobre as expectativas desse ano de 2026. Prefeito, você poderia fazer para a gente uma breve retrospectiva do que foi feito no ano passado? Foi o seu primeiro ano de governo. Primeiro ano de governo e como é de praxe em todas as administrações, quando há troca de gestão, a troca de grupo político, o primeiro ano costuma ser o ano mais complexo. Eu assumi do governo de Nepomuceno com um total de restos a pagar para explicar para a população. São compromissos financeiros assumidos pela gestão anterior que eu tive de arcar na casa dos 7 milhões de reais. E passei de 25 para 2026 na casa de 3 milhões. Então, só de dívida do governo anterior, eu paguei 4 milhões de reais. E isso diante de um cenário que a gente pegou a cidade esburacada, as estradas rurais num completo caos, a prefeitura um tanto quanto desmotivada. Então, foi um ano de levantar os pilares para que a gente possa alçar voos maiores ao longo do mandato. Conseguimos avançar em muito na educação, reequipando todas as escolas, a parte imobiliária, reformando as escolas, preenchemos, havia uma vaga, um processo de concurso público em andamento, falta de médicos nos PSFs, hoje a gente tem 100% das equipes estratégia de saúde da família, médicos em todos os PSFs, na policlínica, na zona rural. Foi um ano de recomeço e reconstrução da cidade. Eu avalio positivamente, evidente que na gestão pública a burocracia sempre atrasa um pouco dos resultados que nós desejamos, mas dentro das limitações que eu recebi, do tempo disponível e daquilo que a gente encontrou, eu acredito que foi um bom início de mandato e a tendência é que a gente cresça ao longo dos próximos 3 anos. Coisa boa. Prefeito, e quais são as expectativas para esse novo ano? E também gostaria que você falasse para a gente como é que está o caixa da prefeitura. Ano de 2026. Esse ano, agora sim, eu vou executar um PPA, um plano plurianual que eu elaborei. Vou executar uma lei de diretrizes orçamentárias que eu elaborei. Vou executar uma lei orçamentária anual que eu elaborei. Então, agora sim, eu posso dizer que o orçamento é minha responsabilidade. Aquilo que a gente previu de receitas e destinou de despesas foi responsabilidade do meu governo. Estabelecemos as prioridades, estabelecemos as metas e indicadores para acompanhar as políticas públicas. Então, este ano é o ano que eu vou entregar de fato à população um governo com a minha cara. Foi o choque de gestão. A mudança da gestão pública focando em resultados concretos para a população, gastando menos com a máquina e mais com o cidadão. Em relação ao caixa, nós diminuímos a dívida, como eu disse, eu recebi 7 milhões de restos a pagar, passei agora para 2026 com um pouco mais de 3 milhões, passamos com uma disponibilidade de 14 milhões, que é um pouco comprometida, aí uma questão técnica de fontes de recursos, não são sempre recursos livres, mas em 2025 eu fiz aquilo que eu dizia durante a campanha, um ano inicial, um ano de arroxo fiscal, um ano de responsabilidade fiscal, de reduzir as despesas, de reduzir os gastos internos, não por reduzir. A política de responsabilidade fiscal, ela não é no fim em si mesmo. A redução de despesas internas é que permite que a prefeitura, o governo municipal, estadual, federal, nível, qualquer nível que seja, tenha dinheiro para investir na saúde, na educação, na assistência social, no desenvolvimento econômico. Então agora em 2026 eu posso dizer que nós arrumamos a casa. Há sim algumas dificuldades. O Brasil atravessa um período, aliás, atravessa já há alguns anos o período de turbulência econômica, com inflação alta, com uma taxa de juros na casa de 2 dígitos, e com a diminuição do fundo de participação dos municípios, que é a principal receita de Nepomuceno, dos 853 municípios mineiros, dos mais de 5.500 municípios do Brasil. Há dificuldade sim, mas há uma luz no fim do túnel, é um bom horizonte, porque nós vamos executar agora aquilo que nós mesmos planejamos em 2025. Você acha que desse ano, por ter eleições, há a possibilidade de vir mais recursos para o município? Isso é natural, Alex. No ano de eleição, os parlamentares, e a gente acompanhou as votações do Congresso Nacional
ano passado, com o aumento das emendas parlamentares, houve a redução das chamadas emendas secretas, mas cada vez mais o poder legislativo ele se apropria do orçamento. Não é uma prática que eu necessariamente concordo. Acho que o orçamento cabe ao poder executivo e o legislativo cabe fiscalizar o executivo e legislar, criar inovações jurídicas. Mas o processo que vem ocorrendo no Brasil, ao longo dos últimos anos, é de uma apropriação do orçamento pelo poder legislativo, pelos parlamentares, deputados e senadores. É natural que em um ano eleitoral os recursos sejam mais vultuosos. Para quem exerce mandato, como eu exerço, a destinação era mais ampla, porque a gente está aí para atua também na campanha eleitoral, representa deputado estadual, deputado federal, senador, candidato a presidente da República. Então é natural, onde eles tenham bases fixadas e mandatos em exercício, que eles destinem recursos. A perspectiva, sim, é de que os deputados mandem não só para mim, mas também para os vereadores exercícios, mais recursos nesse ano de 2026. E num prazo menor, porque a eleição em outubro eles têm que mandar até julho. Tem um prazo que é cita, tá até julho, o prazo máximo. Exatamente, eles não podem mandar durante a campanha eleitoral, senão configura até uma certa compra de voto, destinação mínima. Mas de certa forma é. Ô prefeito, você falava um pouquinho pra gente também a respeito, do abandono de animais que tem acontecido constantemente aqui em Nepomuceno. Principalmente no bairro Nova Era, no São João, constantemente. O que se pode fazer? Acho que até o bairro que você mora, né, Ilmar? A gente acompanha nas redes sociais, e do outro, acho que esse ano já foram 2 casos de abandono de animais. Há uma vereadora atuante na causa, que atua, ao meu ver, de modo positivo, se empenha muito e dá beneficio. Nós estamos agora, conseguimos regularizar, junto à Tereza, a questão do canil, pastar, subvenção, esse ano tem emenda positiva. Então aquilo que cabe à Prefeitura Municipal, que é regularização do canil, nós estamos providenciando. O que eu posso solicitar, como é de praxe à população, é um pouco mais de respeito aos animais, também são vidas que importam. É quase que desumano, assim, esse tipo de abandono, mas infelizmente acontece. Ô prefeito, agora é uma polêmica, que eu vou levantar uma polêmica aqui, que essa polêmica vem desde o ano passado. É a questão dos 2 ônibus que foram prometidos pelo senhor no ano passado. Aí não aconteceu. Vai acontecer ou não vai acontecer mais? O que aconteceu de fato? Eu volto à questão inicial, do descalabro fiscal que nós herdamos. O resto a pagar uma dívida no montante de 7 milhões e que se consulte o Tribunal de Contas do Estado para provar o que eu estou falando. Diante dessa dificuldade financeira que nós não percebemos de imediato, mas ao longo do mandato, o período de transição foi muito conturbado. Apareceram muitos empenhos, muitas notas a pagar durante o exercício que nós desconhecíamos. Então, de fato, eu fiz essa promessa e tenho ainda o intuito de adquirir 2 ônibus para promover o chamado passe livre em Nepomuceno, o transporte gratuito para toda a população. Foi feito em Jaci, me inspirei no trabalho do prefeito Nelson, acompanhado do ex-prefeito Fabiano, e a gente pretende sim, ainda esse ano, adquirir esses 2 ônibus. Não no ano de 2025, no ano de 2026, mas deixar como um legado para a população, além de nenhum mandato. Então tá esclarecido aí, porque essa pergunta constantemente tá em redes sociais aí, a gente conversa bastante na rua, o pessoal fala sobre isso. Prefeito, eu queria saber do senhor por que tantas ruas esburacada em Nepomuceno? E uma questão também, um vereador recentemente disse que conseguiu uma parceria com uma empresa de Lavras que estava, disposta a fazer esse trabalho, nessa rua, na Alexandre Capelo Berzeria. Alexandre Capelo Garcia. Isso, é. Olha, nós realizamos a operação tapa-buracos ao longo de todo o ano de 2025. É evidente que no final do ano, pega dezembro, início do ano, janeiro, fevereiro e março, as chuvas são mais intensas. Nepomuceno, historicamente, tem um problema de infraestrutura. Badiston, Vila Natália, Vila Esté, onde não há o escoamento devido de água, onde não há bueiros e rede pluvial escoando da maneira devida, são bairros que historicamente só. Fizemos a operação ano passado e agora, nesse período chuvoso, é natural que os buracos apareçam. Você pode ver, já está até fixado ali no mural. Nós temos o cronograma já em execução da operação Tapa Buracos no ano de 2026. Hoje mesmo chegaram 2 caminhões de asfalto pastados do Jardim Colina, Centenário, Coab e Jardim Beatriz. Hoje mesmo a operação já voltou em andamento. E ao longo do ano a gente pretende passar por todo o município, seguindo o cronograma até junho, e de junho até dezembro,
voltar catando aquilo que reapareceu de buracos. É natural no período do ano, entendo a reclamação das pessoas, mas é uma realidade que todas as cidades enfrentam. Mas do ponto de vista da política pública, a gente faz aquilo que é possível, que é a operação tapa-buracos, que é destinar recursos para a infraestrutura do município. No caso específico da rua Alexandre Capelo Garcia, eu peço desculpas à população. De fato, ali nós estamos quase que há um ano tentando trabalhar aquela rua, e a questão ali é um pouco mais complexa. A rede de esgoto e a rede pluvial, de água pluvial, tem de ser toda reestruturada naquela rua. Não é simplesmente tapar buraco ou jogar uma massa asfáltica sobre si. Nós já temos firmado, e isso na verdade foi uma iniciativa do Poder Executivo, encaminhou um projeto de lei à Câmara Municipal, houve uma intermediação do vereador, mas a negociação foi nossa, do nosso governo. Em troca da doação de um lote a uma empresa que vai gerar emprego, né, como sendo, trocaram-se toneladas de PUC, chamado pavimento urbano concretício. É aquele tipo de pavimento que você vê, por exemplo, na linha verde, tendo ali a cidade administrativa, indo para o aeroporto de Confins. É o pavimento que você vê, por exemplo, no Rodanel em São Paulo. É a tendência mundial, onde há carga excessiva de pesos, deixar o asfalto e usar o chamado PUC. Nessa negociação, nós ganhamos toneladas da empresa Santa Efigênia, que vem se instalar ainda como sendo. A própria empresa, para além daquilo que havia se disposto a fazer, realizou um estudo técnico do solo, realizou um estudo de engenharia para a implantação da PUC, e a gente só não iniciou o trabalho pelo período chuvoso. Eu consultei hoje mesmo a previsão do tempo e a chuva para a semana inteira. Assim que tiver uma estiagem, eu garanto que a prefeitura vai orientar o asfalto de ponta a ponta, e os nossos técnicos vão lá na rua e vão avisar a população, porque de fato vai ter que fechar a rua, os carros não vão poder entrar na garagem, vão ter que ser estacionados nas adjacências. Nós vamos informar a população na rádio, fisicamente, a prefeitura vai estar presente lá para arrancar todo o asfalto que está lá, arrumar a rede pluvial, arrumar a rede de esgoto e colocar o pavimento urbano concretício. Uma primeira experiência, eu acredito que vai ser um marco de inovação em no ponto certo. Então, as pessoas daquela rua podem ficar tranquilas que isso vai acontecer agora em breve. Vai acontecer. Dando estiagem, a gente vai começar a arrancar o asfalto lá e promover as obras que são mais do que necessárias, são mais do que urgentes, e eu entendo o descontentamento da população que vive ali na região. Certo. Prefeito, mais uma polêmica aqui. Uma polêmica, inclusive, saiu inclusive na cidade de Lavras também, uma rádio lá, falar bastante a respeito dessa questão. Foi o afastamento da Mariana ali da saúde. Por que ela foi retirada da saúde? Isso foi uma questão técnica ou uma questão política? É uma questão absolutamente técnica. A Secretaria de Saúde, na figura da secretária, junto ao secretário de Fazenda, Administração e Recursos Humanos, Sr. Flaunaldo, entenderam por bem haver uma realocação da servidora em questão. É uma vereadora, quem eu respeito, que presta um belo serviço na área da saúde e continuará prestando serviço na área da saúde. Ela tem a sua representante na Assembleia, na Câmara dos Deputados, consegue suas cirurgias eletivas e procedimentos em um hospital aqui da região através dessa relação, e nós, em momento nenhum, vamos nos indispor a uma boa política pública ou ao êxito de vagas, ao êxito de procedimentos, por modo algum. Só que nós entendíamos que o setor de compras estava defasado, que faltava um funcionário, e entendíamos que a equipe da saúde estava bem azeitada naquilo que nós compomos ao longo do primeiro ano. Foi uma decisão técnica, nenhum tipo de retaliação política, o meu respeito pessoal à vereadora, eu não tenho absolutamente nada contra ela. Certo, prefeito. Ainda falando dos vereadores, como é que tem sido a relação do executivo com os vereadores? Uma questão também, foi bem no início do mandato, onde o vereador Macarrão falou que tinha acabado o namoro com o executivo. Essa situação foi resolvida? Como é que ficou isso? Olha, de todos os projetos que eu enviei à Câmara, eu não tenho nada a me queixar. O único que talvez a gente retirou de pauta por não ter maioria foi o empréstimo para adquirir os 2 ônibus. E eu entendo. Talvez os vereadores compreendessem que esse não fosse objeto de empréstimo. Mas as demais pautas que nós enviamos à Câmara, muitas delas, inclusive em regime de urgência, foram aprovadas. Eu recebo diariamente os vereadores aqui no meu gabinete. O próprio Macarrão, eu brinco com ele, que seu namoro foi terminado, foi encerrado no início do ano. Agora nós reatamos, diretamente estamos em contato. Hoje mesmo ele ligou, acho que está em Brasília. Ou só tá xingando? Não, institucionalmente, institucionalmente.
A relação com a Câmara é boa, é lógico que ela tem um papel dela de fiscalizar, cobrar o executivo, tem hora que tem que ser mais livre, da mesma na sua postura, mas esse é um posicionamento institucional, nada que fuja às regras do jogo e aquilo que é praxe em política. Também essas cobranças vindo da Câmara têm ajudado mais ou atrapalhado? Ajudam, sem dúvida, a Câmara, os representantes do Poder Legislativo, representam parcelas da população. E eu dentro do gabinete, ou os secretários dentro das secretarias, muitas vezes não conseguem se atentar para todos os problemas da cidade. Os 11 vereadores estão aí, conseguem nos ajudar sendo olhos representantes da população. Certo. Gostaria que você falasse pra gente agora um pouquinho sobre a saúde. Vai ter alguma novidade agora para esse ano 2026? Hoje mesmo eu me reuni, agora pela manhã, com o doutor Carlos Amilcar, subsecretário do Ministério da Saúde, uma honra para nós ter um filho da nossa terra, um necomuscenense no Ministério da Saúde, número 2 Ministério da Saúde. O vereador Washington Correia Lima, Washington, e a nossa secretária de Saúde, Mariane Garcia. O nobre Dr. Carlos Amilcar garantiu um incremento no MAC, média e alta complexidade, de 8 milhões de reais por ano. Então a gente tem garantido para média e alta complexidade Nepomuceno 12 milhões de reais. 1 milhão de reais por mês para saúde, média e alta complexidade. Depois eu faço atenção primária. O que isso nos garante? Garante que a Santa Casa agora passe a produzir mais. Nós temos aí um processo de revisão contratual da Prefeitura com pronto atendimento com a Santa Casa. E o foco é produção. Produzir para que a Santa Casa capte cada vez mais, através dela, recursos, faça mais cirurgias eletivas, para que nós não precisemos, como é praxe hoje em Nepomuceno, sair daqui com pacientes para realizar procedimentos simples em outros municípios. Cito um exemplo, por exemplo, a vasectomia. Pode ser realizada em Nepomuceno. Agora nós temos recursos com bloco cirúrgico, com 60 leitos para atender esse tipo de demanda. Realizar cirurgias em Nepomuceno e reduzir o número de viagens. Para além disso, nós temos eu posso dizer pessoalmente, uma boa parceria com o prefeito Renato Poqueral, com o prefeito Argimiro de Santana da Vargem. Quem saiba, nós não possamos atrair os municípios vizinhos para realizar procedimentos aqui. E aumentando os recursos na Santa Casa, ela possa cada vez mais ampliar investimentos. Quem sabe um dia a gente possa retomar a tão sonhada maternidade em Nepomuceno. Para retomá-la é necessário uma cooperação dos municípios vizinhos. O que acontece hoje? Nepomuceno encaminha os seus pacientes para diversos municípios. Lavras, referência, Mojimirim, Hospital de Mojimirim nós encaminhamos, Santo Antônio do Amparo, que é no Hospital Escola. Fortalecendo a Santa Casa do Nepomuceno, a gente tende a não só manter os nossos pacientes aqui, como atrair municípios vizinhos e aumentar a produtividade, aumentar recursos, aumentar o número de profissionais e fortalecer a saúde em Nepomuceno. Na atenção primária, foi o que eu disse anteriormente, nós estamos com 100% das equipes do PSFs. Um servidor, um médico, recentemente pediu exoneração do PC aqui da Marcelândia, mas outro já tomou posse, então a gente está com um médico em todos os PSFs e a tendência é que com esses 12 milhões, como é praxe do nosso governo, façamos um bom planejamento para executar esse recurso que é tão bem-vindo no município de Nepomuceno. Coisa boa. Então a saúde agora, pela tendência, pela forma que está encaminhando esses 12 milhões aí, com certeza vai melhorar muito. Muito, ainda tem uma novidade, falando de óbito, esse primeiro ano de mandato eu não tive a oportunidade de erguer nenhum berro, nenhum preto. E é um legado, uma herança que eu quero deixar desse meu mandato em Nepomuceno. Nós temos pactuado com o governo do estado de Minas Gerais, através do secretário de governo Marcelo Abe, a quem ele não pode dizer, mas eu digo, será o próximo senador de Minas Gerais. Nós temos pactuado R$1 milhão para a construção do Centro de Especialidades Odontológicas. O projeto já está aprovado na Secretaria de Saúde, o imóvel já está reservado para esse fim, falta só o desembolso por parte da Fazenda do Estado para que nós demos início à obra. E novamente, vai atender não só a população de Nepomuceno, com especialidades, não vai ser só mais obturação e canal, você vai ter ortodontia, outras especialidades odontológicas, e vamos atrair municípios vizinhos aqui para Nepomuceno, aumentar a nossa produtividade. Esse talvez seja o grande e o primeiro marco da minha gestão, entrega física, justamente na área da saúde. Prefeito, agora eu vou falar sobre festa, né? Sobre o carnaval. Sobre o carnaval. Carnaval, assim, vai ter carnaval? Vai ser na Concha Coxa ou vai voltar para a matriz? Não, vou voltar para a matriz de jeito nenhum.
Foi um compromisso que eu assumi durante a campanha. Foi, assim, eu digo que andando pelas ruas, 95 a 98% da população agradeceu, pelo fato de eu ter tirado o carnaval da Praça da Matriz, da porta da igreja, e voltado para a Concha Acústica. Vai ter carnaval, simples como foi no ano passado. Eu não tenho recursos, não posso tirar recursos da saúde, da educação, da assistência social para investir tanto em festas. Vamos fazer um carnaval modesto, mas uma festa bonita, já que o nosso povo sabe fazer festa. Como atrações nós teremos na sexta-feira a banda Free Farm a partir da meia-noite. Foi aquela banda que desceu da ponte, desceu do palco, né, e dançou no meio do povo. Foi bem legal. Vamos trazer de novo. Mais conhecido no sábado, também a partir da meia-noite, a banda Envolvência. No domingo, a partir das 10 horas. Domingo é o bloco do Renatinho, ali em frente ao Coronel Simão, na antiga Praça da Rodoviária. Então a gente começa a festa mais cedo lá na Concha Acústica, a partir das 10 horas, André Luiz e Otávio. Na segunda-feira, Fabrício Flores, a partir da meia-noite. E terça-feira nós ainda estamos organizando atrações com artistas da nossa terra. Porque de nada vale trazer artistas e pagar cachê caros de fora, sem gastar com os nossos artistas e valorizar a gente de Nepomuceno. Temos anunciado aí 10 blocos para dos blocos, né? Só da Nós, Los Chapazos, que é o bloco do Robertinho, eu faço parte, Bloco das Piranhas, Unidos da Vila Narzira, Bloco do Barão Culia, Bloco da Escadinha, Bloco Unidos da Rua das Flores, que foi aquela junção que estiveram no Alto Cruzeiro, Mepré tem Axé, Blocos Sem Nexo, Blocos Unidos da Josefina Pedroso e voltando agora, Tatu Girando, boto para esse carnaval. E para as crianças, vai ter alguma coisa, não? Uma matinê, alguma coisa desse tipo? Domingo é o dia que a gente oferece, sim, o caminhão com espuma, com água, os brinquedos. A gente ainda vai organizar ali, junto ao Renatinho, nós vamos sentar para conversar. Aproveito para dizer que a Prefeitura apoia o evento, todos esses blocos, oferecendo a estrutura, oferecendo as tendas, oferecendo os banheiros. Iremos disponibilizar também todos os acessórios e instrumentos necessários para os blocos que tenham bandas de samba, né? Esse polo de samba. O prefeito, durante a festa da cidade, aconteceu uma coisa aí que deixou muita gente chateada. Foi quando o Zé Cabaleiro não conseguiu vir. Sim. E se acaso, no carnaval agora, acontece, isso pode acontecer, isso é normal. Só tem ali uma carta na manga, já tem uma outra banda daqui de Nepomuceno que poderia entrar para cobrir aquilo ali ou não? Aquilo ali foi o seguinte, a festa da cidade, ela coincide com o Festival Nacional da Canção. Então era de praxe, porque era o trocasse com o Nepomuceno e que o FENAC coincidisse com o aniversário da nossa cidade. E eu escolhi, a meu ver, duas boas atrações. E Nando Reis, que você até estava lá com a tua namorada, pediu para tirar uma foto, depois, e eu, Leandro, e o Zé Cavaleiro. Aconteceu que teve um acidente na 381, vindo de São Paulo para Nepomuceno, e ele conseguiu chegar. Nepomuceno não desembolsou um centavo, não vagamos artista, não tivemos prejuízo, que o pouco um som mecânico. São intempéries que podem acontecer. Se acontecer, som mecânico ou algum artista da terra para cobrir. Mas que vai ter festa de um jeito ou de outro, a gente vai garantir. E a parte de alimentação ali, como é que vai funcionar? A praça de alimentação, como sempre, e essa é uma marca que eu quero deixar no governo, valorizar o comerciante de Nepomuceno. Se não forem preenchidos por nepomucenenses, aí a gente abre vaga para pessoas de fora. Nós teremos 5 vagas para associações sem fins lucrativos, uma finalidade filantrópica é apoiar a Paz Samaritana, entidades que têm uma finalidade social. Teremos 5 vagas para comerciantes locais e 5 vagas para food trucks. Eu já peço e eu já informo aos comerciantes, a quem for participar, que deixem a documentação em dia, que não percam os prazos, ainda vão ser divulgados os prazos do certame para poder participar da festa. E sobre a segurança, eu já teve a oportunidade de conversar com a Tenente Juliana para falar sobre a segurança dessa festa, que é muito importante uma festa dessa categoria, né? Ter uma boa segurança. Olha, em 2025, ainda com o Tenente Henrique, a quem eu mando um abraço e agradeço, fez muito por Nepomuceno, agora está em Lavras. Nós tivemos um carnaval muito tranquilo, sem furtos, pequenas brigas, o próprio tenente ficou surpreso com o resultado do evento. Já tive a oportunidade de receber a Tenente Juliana, quando ela chegou em Nepomuceno. Nós já sentamos também para conversar
sobre o carnaval. A exemplo da festa do café, o carnaval esse ano vai ser fechado com tapumes, vai ter revista na entrada, não pode entrar, evidentemente, com arma branca, canivete, com bebidas, com garrafa de vidro, enfim, questão de briga. Cooler também não vai poder entrar, vai ser revistado para ver se não tem vidro dentro. Lá dentro, o churrasquinho e tudo não vai poder ter esteto. Então, todas as medidas de segurança, redobrar o número de seguranças privados, de brigadistas militares, todas as medidas de segurança, acordamos com a tenente e a gente também está discutindo isso com os blocos, porque a gente tem um carnaval harmonioso e amistoso entre toda a população. Perfeito. Agradeço muito pela entrevista aí. E se o senhor tiver algo mais que queira acrescentar, e gostaria também que o senhor deixasse um recado com a população que está insatisfeito com a sua administração. Agradeço novamente, Alex, pela oportunidade de estar conversando com seus telespectadores. Me dirijo a toda a população nepomuceno, sempre lembrando que eu fui eleito por 6.511 votos, mas o governo para 25.018 nepomucenenses, que eu posso garantir que eu faço o meu máximo a cada dia. Trabalho dia e noite, às vezes excedendo em muitas horas comerciais, para garantir o que de melhor a gente pode garantir em políticas públicas. 2025 foi um ano difícil, faltava recurso, a gente assumiu uma dívida que não era nossa, era do município, a gente teve que assumir na nossa gestão, mas em 2026 tem muita coisa boa por aí. Novos recursos para a Santa Casa, a implantação do Centro de Especialidades Odontológicas, a construção das 3 escolas, 2 creches, uma escola do projeto Mãos Dadas, que foi prometido lá atrás e até hoje não foi entregue, a construção do Centro de Especialidades Médicas. Então, 2026 a gente vai ter um governo com a nossa cara. Questões de, por exemplo, zeladoria urbana. Nepomuceno conta hoje com 6 varredeiras concursadas. Nós estamos procedendo o procedimento licitatório para terceirizar a limpeza urbana, para que todos os bairros estejam limpos, tenham uma zeladoria adequada. Fizemos um novo planejamento Operação Tapa-Buracos. Os convênios estavam parados para pavimentação. Agora nós temos os projetos aprovados, os recursos vão começar a cair. Vou ter oportunidade agora, Alexandre Capelo e o com pavimento urbano concretício, mas também para asfaltar a do Ronaldo Ancho de Carvalho, outras ruas no Vista Verde, olhar pelo Propon e atingir o que foi uma promessa de campanha, finalmente asfaltar a Rua 13 do Trombuca. É um ano que a gente guardou recursos do ano passado, economizou para poder ter um bom mandato em 2026 e só crescer em 27 e 28. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço pela oportunidade. Alex Medeiros, diretamente do gabinete do prefeito para a TV Cidade.